Fecha pra ele aí. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindos aí à nossa live. A gente está se preparando aqui, parte técnica aqui. Floriano, tudo bem? Está nos ouvindo bem? Tudo certinho. Só não estou ouvindo aqui. Tá ouvindo, não? Alô, alô? Alô? Tá ligado aqui? Vou esperar Tá um me pouquinho ouvindo? o pessoal da parte técnica que está arrumando o fone, só para eu ouvir legal aqui, ouvir bacana. Uhum. Vou dar esse fone aqui. Só um pouquinho, gente, vamos entrando aí, vamos esperando o pessoal entrar. O meu é o meu fone que está dando problema. Não estou ouvindo ele. Não estou conseguindo ouvir. Não, está desligado. Não está. A gente vai começar a falar daqui a pouquinho, só arrumar essa parte técnica aqui. Não é problema, né? Ao vivo é assim mesmo, a gente está acostumado. Floriano, eu acho que é o seguinte, faz favor, tira o teu fone, porque eu acho que o teu fone está sem o microfone. Então a gente vai conseguir te escutar melhor pelo celular. E aí? Tá me ouvindo? Isso. Estão me ouvindo? Alô? Agora, alô? pô, agora eu tô te ouvindo. Agora tá? Agora eu tô te ouvindo. Agora tô. Tá Aí. me ouvindo bem aí? Tô. Ótimo, perfeito. Deixa eu tirar esse outro fone aqui, ficar atrás. E aí, tá me ouvindo bem também? Tô também. Ótimo. Gente, eu queria inicialmente agradecer a todos que estão entrando aí na live. Início assim, a gente dá um acerto técnico para não ter problema no decorrer da nossa conversa, né? Então vamos lá, olha só, antes eu queria fazer uma apresentação aqui e agradecer a todos que estão entrando, que estão nos acompanhando aqui na nossa live, tá bom? Olha, ele é fundador da MAF Contabilidade, referência em Brasília, formado pela Universidade do Distrito Federal e também na UDF. Tá tudo ok, gente? Com áudio, tranquilo? O pessoal tá falando ali ok? Então vamos lá, vamos começar a nossa live. Olha só, ele é fundador da MAF Contabilidade, referência em Brasília, é formado pela Universidade do Distrito Federal, a UDF, é especialista em controladoria, auditoria e perícia contábil, já foi consultor, instrutor e também palestrante do Sebrae. Eu estou falando com Floriano Menezes, que é referência no Distrito Federal. Floriano, obrigado aí por ter aceito o nosso convite e por estar participando dessa live. Ô, Alessandro, boa noite. Eu é que agradeço o convite, fiquei muito feliz. Boa noite a todos que estão assistindo a gente aí. E fico muito feliz de a gente poder ter esse bate-papo e poder contribuir aí com informações para o pessoal. Que legal. Obrigado aí, um prazer todo nosso ter você aqui com a gente. Gente, a gente vai começar o nosso bate-papo, justamente nós estamos fazendo uma série de lives para orientar você que quer começar a empreender, você que ainda não sabe, né, onde você está, o que você quer fazer. E essas lives são justamente para te dar um norte, te dar um rumo. Ontem nós conversamos com a Jéssica, da área de nutrição. Na segunda, com uma grande confeiteira lá de São Paulo, que está faturando mais de 2,5 milhões de reais por ano com a confeitaria da Luana, que já tem várias lojas. E hoje nós vamos pedir a orientação aí do Floriano, vamos fazer esse bate-papo. Floriano, eu queria começar te perguntando o que todo mundo sempre me questiona, sempre fala. Qual é o momento ideal na minha caminhada de empreendedor, na minha caminhada de empresário, para poder recorrer a um contador? Qual é o momento certo? Certo. Alessandro, se me permite, para a gente responder essa pergunta com mais propriedade, me permite eu fazer uma breve descrição da jornada, digamos assim, do empreendedor, até ele sair de onde ele sai do ponto do sonho de empreender, da vontade de ter um negócio próprio, até chegar esse momento de precisar de um contador.
Pode ser, né? Claro, por favor, pode ser, vamos lá. Então, assim, como eu disse, o pontapé inicial é a vontade. Cada um tem suas ambições, os seus objetivos pessoais, uns para dar uma condição melhor para a família, outros para trabalhar por conta própria e não ter patrão. Enfim, por uma série de motivos, as pessoas têm um sonho de trabalhar por conta própria. Tendo esse sonho, a pessoa às vezes tem mais afinidade com uma ou com outra coisa e aí resolve empreender numa determinada área. E escolhida a área, a gente passa para o segundo ponto, que seria o planejamento. Então, como eu vou empreender? Hoje a gente sabe que grande parte das empresas que começam a operar no Brasil, elas fecham as portas antes de completar 1 ano de existência. E isso, na maioria das vezes, se dá por falta de planejamento, porque quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de uma organização de ideias, de informações que levam de vários pontos de vista, financeiro, de marketing, de conhecimento técnico e tudo mais, que levam o empreendedor a ter sucesso e chegar naquele objetivo que ele quer. Então, saindo do sonho e passando pelo planejamento, que é a elaboração de um plano de negócios, e quando a gente fala do plano de negócios, o empreendedor pode sim elaborar um plano de negócios com uma formatação assim, bem técnica, com a ajuda do Sebrae, por exemplo, com a ajuda de profissionais que tem no mercado disponíveis para isso, mas ele, se não tiver recursos ou se não tiver disponibilidade disso, ele pode fazer um planejamento um pouco mais simples, do jeito dele, mas que seja um planejamento que tenha eficiência na prática, porque é mais importante do que ele não ter efetivamente um planejamento. Então, feito o planejamento, saí do sonho, fiz o planejamento, aí eu parto, então, com base no planejamento, a captação de recursos, porque é outra questão também. Muitas vezes o empreendedor começa o negócio com 0 de capital ou com um capital muito pequeno, e como ele não fez um planejamento adequado, ele não sabe até onde os recursos dele alcançarão. E muitas vezes o recurso termina no meio do caminho, ele não previa aquela possibilidade, não previa um segundo plano, onde buscar recursos complementares, quanto de... Uma pausa. Esse recurso que você está falando, as pessoas não conseguem compreender, ou às vezes não têm essa noção, que você precisa ter dinheiro para começar um negócio. Isso, tá? Exatamente. Força de vontade, achando que o dinheiro vai vir com a produção, com a preparação de um determinado produto. Não, você tem que ter esse aporte antes, correto? Exatamente. E o planejamento é importante por isso, porque se você faz o planejamento antes, você no planejamento já define quem é o seu público-alvo, então que tipo de produtos você tem que disponibilizar ao seu público-alvo, que tipo de instalações você tem que ter para produzir isso para o seu público-alvo, além do marketing, né, de como você vai atingir esse público-alvo, e também o quanto de dinheiro você vai precisar para se instalar, se equipar e poder atingir seu objetivo. Então, se você não faz... Vamos dar um exemplo para ficar claro até para quem está assistindo a gente. Por exemplo, eu quero montar uma confeitaria, um exemplo, né? Certo. Eu quero montar essa confeitaria. Eu tenho que ter uma noção de que eu vou pagar aluguel, eu vou pagar condomínio, eu vou pagar água e luz, eu vou pagar funcionário, eu tenho os impostos devidos aos funcionários, que a legislação exige. Então, eu tenho que garantir que esse valor ele vai existir independentemente de eu ter faturamento ou não, correto? Perfeito. Estamos falando de lucro ainda. Perfeito, isso mesmo. E além de esse valor ter que existir, então você tem que ter um capital inicial, ainda tem as instalações iniciais, porque você precisa comprar batedeira, você precisa comprar forno, você precisa comprar todas as suas instalações apropriadas para você produzir aquilo que você quer para atingir o seu público-alvo. E às vezes você não tem os recursos para iniciar com essas instalações, ou às vezes você tem parte desses recursos e aí recorre ao banco. Então, por exemplo, se você faz o financiamento, no planejamento é que eu defino com que prazo eu posso pagar esse financiamento, porque como você bem falou, além das despesas mensais, eu já estou iniciando com mais um desembolso, porque se eu tenho lá R$2.000, R$3.000 de despesas mensais, e já começo com mais uma prestação, por exemplo, de R$1.000, então
o meu desembolso mensal, que era 3, já passou para 4. E aí, em quanto tempo eu vou começar a ter receitas suficientes para quitar, para eu conseguir arcar pelo menos com as despesas mensais com os financiamentos e continuar prosperando com o meu negócio até o momento em que a gente chega ao lucro, né? Então, o planejamento é importante por isso, porque no planejamento a gente faz o levantamento de todas essas informações para se organizar e poder procurar uma instituição financeira ou procurar um empréstimo de um familiar, enfim. Ou seja, o menor negócio que seja, ele precisa seguir quando você faz um bolo, você tem uma receita. Então, quando você faz um negócio, existe uma receita também, não é nada por amor, por intuição, tudo Exatamente. No papel, né? Exatamente. Mas você não me respondeu quanto que a gente precisa do contador. E aí é o seguinte, então, a gente fazendo esse planejamento todo, que inclui cursos, que inclui se aproximar de pessoas que têm conhecimento técnico na área, levantamos os recursos, aí a gente chega no momento da formalização do negócio. E nesse momento, é possível que você já precise de um contador. Por que eu digo que é possível? Porque na hora de formalizar o negócio, você tem duas possibilidades. Você pode constituir o seu negócio como um microempreendedor individual, ou MEI, exato, ou constituir como uma microempresa. Se você constituir como um MEI, você pode procurar um contador, que o contador vai ter todo o gosto de te ajudar a fazer a abertura desse MEI, que é uma empresa bastante simplificada. Tem o Sebrae também, que ajuda bastante os empreendedores fazendo... Olha, inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui, que eu já estou em contato com a consultora. Semana que vem ela vai estar com a gente aqui falando, explicando tudo, detalhando o que é o MEI, apesar desse turbilhão de informações que a gente recebe em relação ao MEI, muita gente ainda desconhece, não sabe quais são os critérios, como se enquadra ou não. Enfim, seguimos aí. Nós vamos ter semana que vem com essa live com a consultora do Sebrae, que é maravilhosa, fantástica, vai estar falando com a gente. Obrigado. Excelente. Então, a gente, constituindo como MEI ou como microempresa, o contador pode te ajudar nesse momento na regularização. Deixa eu perguntar uma coisa. Você recomenda que a pessoa inicie o negócio dela como MEI, ou tudo vai depender da característica dela? Por exemplo, eu tenho mais de um funcionário, eu já tenho um aporte financeiro um pouco mais... O que você orienta quando a pessoa chega para você e pergunta, começo como MEI ou já parto para uma empresa de um porte maior? Alessandro, falando só de uma característica do MEI, que é a possibilidade de faturar até R$81 mil por ano, que mensalmente dá R$6.750, se a pessoa sentir que o seu novo negócio vai ficar abaixo ou até essa faixa de faturamento, é bem recomendado que ele comece com o MEI. Por quê? Porque com o MEI, os custos dele começam muito reduzidos. Então, ele já vai ter o custo com água, com luz, com as despesas em geral do negócio. Aí, se ele começa como uma microempresa, ele vai ter um custo com o contador, ele vai ter o custo com impostos, que é um custo mais elevado. E com o MEI, além de estar regularizado da mesma forma, que permite ele ter acesso bancário, que permite ele ter acesso a todas as possibilidades que uma microempresa também tem, ele começa com um custo muito menor, por exemplo, sem a obrigatoriedade de emitir nota fiscal para pessoa física, que isso, dependendo do público-alvo da pessoa, é uma coisa importante, porque existe uma certa burocracia e um certo gasto que a pessoa tem que fazer para emitir nota fiscal. Então, com certeza, ele começar como MEI, se for possível, é com certeza muito melhor. Então, a partir dessa formalização, claro, em não sendo MEI, porque em sendo MEI eu não preciso de contador, mas caso eu evolua para uma empresa, microempresa, enfim, eu já preciso de um contador. Por que eu vou precisar do contador, Floriano? O que ele vai fazer que realmente é necessária a presença desse profissional? Olha só, Alessandro, o que acontece? A partir do momento que você se torna uma microempresa, então você é obrigado a ter um responsável pelo que se chama da sua escrita fiscal lá na Secretaria de Fazenda. Então tem que ter um responsável técnico próprio, capacitado para cuidar da parte tributária da sua empresa. Isso é um ponto de vista. O segundo ponto de vista é que você precisa ter uma contabilidade formal. Então, a partir do momento que você constitui um negócio,
o negócio é uma pessoa jurídica, né, que tem uma série de obrigações com o fisco, com Receita Federal, com Secretaria de Fazenda, e tem que entregar declarações, obrigações tributárias, assim como a pessoa física entrega a declaração do imposto de renda, a pessoa jurídica tem que entregar a declaração do imposto de renda, pessoa jurídica, livros eletrônicos, SPED fiscal, SPED contábil, então Você está falando vários itens, e eu acho interessante deixar claro para quem está em casa que não adianta você ter boa vontade e ter um conhecimento na área. Eu faço o pagamento do imposto do meu funcionário, eu faço a folha de pagamento, eu pago o imposto enfim, não é isso. Na verdade, o profissional ele tem todo o conhecimento e tem todo esse arcabouço, o contador especificamente, para poder deixar, porque assim, nós temos na empresa a parte financeira, a parte de pessoal e a parte contábil também respira, também é viva, né? Ela precisa ser cuidada de uma forma correta. Estou falando besteira ou não? Não, de jeito nenhum. E, além disso, se você contratar um profissional que consiga te assessorar e te ajudar no fluxo financeiro, no controle financeiro do seu negócio, que é a essência da contabilidade, digamos assim, o restante veio de acessório, né? Mas a essência da contabilidade é o controle. Você fala dessa ajuda é o quê? A pessoa vai te orientar na emissão de uma nota, ela vai te orientar no pagamento de imposto devido no fim do mês. Porque assim, a partir do momento que você se torna um microempreendedor, você deixa o MEI, por exemplo. O MEI ele paga um imposto que gera em torno de R$ 55 reais, enfim. Já o microempreendedor ele paga de acordo com a nota que ele emite, né? Então tem esse imposto que tem que ser calculado, enfim, quem vai ajudar o empresário é o contador. Sim, tem esse aspecto do auxílio de como emitir uma nota fiscal, que sistema eu devo usar, como eu devo fazer numa determinada operação, como eu devo contratar um empregado, tem também a questão da folha de pagamento, que a gente não tinha falado, mas quando eu digo a essência da contabilidade, tem também o controle do seu fluxo de caixa, o quanto entrou de dinheiro na minha empresa todo mês, quais foram os pagamentos que eu fiz, o quanto sobrou de recursos, eu estou chegando ao meu objetivo, está sobrando dinheiro na minha empresa, eu estou conseguindo ter lucro, então isso também é a essência da contabilidade, formalizar isso digamos, em formato contábil, para entregar isso ao fisco e você ter uma formalização de renda, porque, por exemplo, quem trabalha como empregado, precisa comprovar a renda, ele leva o recibo de pagamento de salário e comprova a renda. O empreendedor não, o empreendedor comprova o seu rendimento através da formalização da sua contabilidade. Então, ter uma contabilidade formal, feita no tempo certo e com informações que ajudem o empresário a saber se ele está atingindo o objetivo dele ou não, é muito importante, tanto quanto cuidar da parte tributária e da parte trabalhista da empresa. O contador também, a gente bateu um papo antes e você mandou alguns itens aqui, ele é responsável também pela questão da licença, né, do alvará de funcionamento. As pessoas não imaginam que basta alugar um imóvel e ali está pronto. Na verdade, não. Existe todo um processo para que você possa exercer a sua atividade naquele ponto específico, naquele local que foi alugado, comprado, enfim. Sim, por exemplo, em Brasília isso é muito latente, porque nós temos aqui uma legislação urbanística e nós temos setores para tudo, né? Setor hoteleiro, setor de diversão, setor comercial, setor de tudo. E se você aluga um determinado imóvel para constituir a sua empresa, e eu sempre digo para os clientes, antes de você fechar o negócio do contrato de locação, enfim, do que você for, da forma como você for ter posse do imóvel, seja comprando, sei lá, você precisa fazer uma consulta de viabilidade antes, e quem faz isso é o contador. Por quê? Porque ao fazer a consulta de viabilidade, você vai consultar o governo se a atividade que você pretende exercer é compatível com aquele endereço. Porque se não for, você não vai conseguir, você não vai conseguir alvará de funcionamento, e se já tiver assinado o contrato de locação, possivelmente vai ter até que pagar multa para rescindir o contrato. Já tiveram casos que a gente fez isso aí, realmente já vimos casos de as pessoas fazerem uma big de uma reforma, um restaurante extremamente sofisticado, teve que mudar porque ali não poderia funcionar. Deixa eu perguntar uma coisa, qual o cuidado que a pessoa tem que ter, Floriano, na hora de contratar um contador? Porque o contador, ele é praticamente um confidente, né? Ele vai saber todos os segredos, os pormenores da empresa. E qual cuidado que eu,
empresário que estou preocupado em ter ficha técnica, pagar funcionário, fazer encomenda, estamos lidando aí com voltando ao exemplo da confeitaria, restaurante, enfim, qual o cuidado que essa pessoa, esse empresário ou aspirante a empresário tem que ter na hora de escolher um profissional da contabilidade? Alessandro, assim como em todo ramo, né, é preciso escolher profissionais que tenham uma estrutura sólida, que tenham tempo de mercado, que você possa consultar clientes atendidos por aquele contador para saber se aquele contador realmente atende às expectativas, ao que o mercado precisa, ao que você precisa, você está procurando como contador. Porque o que acontece? Na grande maioria dos casos, o empreendedor ele é leigo em relação à área técnica da contabilidade. Então é muito difícil ele julgar se um profissional é bom ou se um profissional é ruim. Então é muito importante saber o tempo de mercado que o contador tem, a capacitação, as capacitações que o contador tem, se ele é um profissional atualizado, se é um contador que tem um escritório, tem uma empresa com uma estrutura capaz de atender os clientes, porque ninguém trabalha sozinho, precisa de uma equipe eficiente e competente por trás, e, além disso, consultar os clientes daquele contador, 1 ou 2 clientes, para saber se estão sendo bem atendidos, se aquele contador está atendendo corretamente aquelas empresas, para você ter uma referência aí, né, da prestação de serviços do profissional. Tem um valor base ou tem um valor base que tem que ser pago ao contador e outra, existe algum sindicato da categoria que eu posso consultar se essa pessoa ela é idônea, enfim, vai me prestar um serviço de qualidade? Uhum. Não tem um valor base, o valor dos honorários contábeis é particular, firmado entre o cliente e o profissional. Agora, é claro, existe uma referência de mercado, mas não há uma padronização. E, muito bem lembrado, mais importante até do que eu disse antes, consultar também o Conselho Regional de Contabilidade, que é o conselho onde o contador tem que ser registrado. Se ele é efetivamente um contador, ele tem que ser registrado no Conselho Regional de Contabilidade, e aí você pode checar também se não tem reclamações contra aquele contador no conselho, se ele não tem nenhum processo de ética tramitando contra ele. Então você tem ali uma ideia da vida profissional do contador, além de saber se ele realmente é habilitado para o exercício da profissão. Então a gente vai tentar resumir aqui, Floriano, quais são as atividades do contador e que são importantes para quem quer ser um empresário, quer abrir uma empresa, ou a pessoa que está envolvida é aspirante a empresário, né? O contador, inicialmente, ele vai pegar toda a parte contábil da empresa. Então ele vai analisar as notas, quais são as funções. Se você puder, não precisa detalhar cada uma, mas pelo menos citar para que a gente possa entender e ter claramente na cabeça o quão importante é esse profissional. Tá, então, de uma maneira resumida, fechou o mês, digamos, o seu mês contábil, o seu mês financeiro, nós estamos hoje em 16 de abril, então terminando o mês de março, a documentação vai para o contador, ou talvez já vai para o contador dia a dia, dependendo do formato, é feito uma escrituração, é feito um registro financeiro dessa movimentação de entradas e saídas, de pagamentos e recebimentos de recursos. Isso gera um relatório para o empresário dizendo, olha, entrou X de dinheiro na sua empresa, saiu X de dinheiro na sua empresa, sobrou o resultado Y para você. Isso é uma esfera. Segunda esfera, fechou o mês, juntar todas as notas fiscais emitidas durante o mês, fazer a apuração dos impostos, emitir as guias e o empresário receber essas guias para pagamento, sempre escolhendo o modelo de tributação mais econômico para o empresário, porque normalmente o empresário não tem esse conhecimento, então o contador tem que estar bem atento a isso para o empresário pagar sempre menos impostos, entregar as obrigações tributárias. Por exemplo, uma multa pode chegar a R$1.000 se a empresa não entregar uma determinada declaração. Então, assim, é um trabalho... Né? Depois foi multado, já era. Tem que pagar. Então, assim, tem que entregar essas declarações e, no final do mês, elaborar a folha de pagamento, entregar obrigações acessórias também previdenciárias. Por exemplo, as obrigações previdenciárias têm que ser entregues assiduamente também para evitar multa, para se o empregado desse empreendedor precisar se encostar por um auxílio-doença ou por um acidente de trabalho,
ele está com todas as informações atualizadas na Previdência, enviadas pelo contador, e ainda emitir a própria folha de pagamento, o recibo de pagamento de salário, com os valores apurados a serem pagos para os empregados. Além, é claro que nesse meio do caminho, eu estou falando de forma resumida, mas dar todas as dúvidas e dar todas as orientações envolvidas nesse processo todo. Agora, deixar claro para quem está nos assistindo, enfim, nunca recorrer àquele jeitinho, né? Essa nota você paga, essa não, essa você... Por quê? Porque isso aí, no final, pode dar zebra, pode dar problema. Pode, e vou te falar a verdade, hoje está cada dia mais difícil de fazer isso, porque a tecnologia avança tanto para a utilização do público em geral, quanto para a utilização pelo fisco, pelos entes que acompanham as vendas das empresas, o pagamento dos impostos e tudo mais. Então, assim, está muito difícil de dar aquele jeitinho, e a nossa sugestão é que o empresário não dê esse jeito, porque se ele for pego, se o fisco pegá-lo fazendo algum tipo de sonegação, tentando desviar, a multa, as penalidades serão muito maiores do que a economia que ele conseguiu gerar com aquele jeitinho que ele deu. Talvez seja muito melhor ele ter um fluxo de caixa bem acompanhado, ele saber quanto de dinheiro está entrando e para onde está indo cada centavo dos recursos que ele tem disponível para administrar, para poder conseguir pagar tudo e deixar tudo redondo. Por isso é importante escolher um bom profissional. Nós estamos chegando aqui ao final da nossa live, a gente se propôs aí a trabalhar sempre meia hora para ficar um tema. Eu acho que a gente conseguiu avançar em todos os temas que a gente havia conversado antes, que você me passou de forma resumida, você falou muito claro aí o papel do contador. Agora eu quero fazer um bate-bola que eu termino aqui sempre com os meus convidados. E seja sincero, viu? A primeira palavra que surgir na sua cabeça, você responda. Não tenha dúvida e solte essa palavra. Tá. Vamos lá. Nota fiscal errada. Multa. Alvará de funcionamento. Tem que tirar. Cliente desesperado. Marf Contabilidade. FGTS. Pagar. Simples Nacional. Prorrogado. Covid-19. Papel ou digital? Digital. O contador é? Super-herói. Faz de tudo um pouco, né? É verdade. Isso é a 26 medidas provisórias, viu? Legal. Só uma última pergunta. Como é que vocês estão fazendo aí nesse processo que a gente está tendo a pandemia? Como é que vocês estão trabalhando? Como é que está sendo o trabalho do contador? Não parou? Tudo continua num ritmo muito mais alucinado do que antes? Como é que está? Alessandro, o ritmo está muito mais alucinado. Nesse último mês, eu até brinco com o pessoal que a gente está trabalhando o triplo, porque nós estamos trabalhando em home office, não tem ninguém na sede da empresa, toda a equipe tá home office. Triplo num mês, você está ganhando 3 vezes mais. Não, estamos ganhando 50%, porque aí o comércio fechou, tudo parou, mas a gente precisa atender os clientes e essas reduções de jornada, os acordos de suspensão do contrato de trabalho para enviar para o Ministério para pagar esses benefícios emergenciais, tudo isso está passando na nossa mão, nós estamos preparando isso tudo, mandando para as empresas, orientando os empresários, coloca de férias, faz rescisão, ou reduz a jornada, ou faz suspensão. Então, assim, está bem corrido, mas a gente está feliz de poder colaborar com tudo isso e esperançoso que dias melhores vão vir para todos nós, né? Perfeito. Floriano, olha, eu quero te agradecer, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu acho que foi muito esclarecedor essa função do contador, que é de extrema importância para uma empresa e faz toda a diferença. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Você sabe fazer brownie? Não. Não sabe. Deixa eu te falar, amanhã, o Luiz Carlos Braga, que é apresentador da TV Record, ele vai estar aqui com a gente e eu vou estar fazendo uma live com ele para a gente descontrair um pouco. Foram temas bem sisudos, os últimos dias, temas mais densos, e a gente vai estar fazendo um brownie. Então aprende, porque o Braga, ele é bom, ele é bom de cozinhar. Oh, bacana. Vai estar fazer um brownie, então liga aí, vai ser 9h30 da noite. Mais uma vez, obrigado, viu? Tá certo. Obrigado pela sua participação.
Imagina, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz de poder participar. Espero que as informações passadas sejam úteis para o pessoal aí que assistiu. E sempre que precisar, estou sempre à disposição. Ok, Floriano, obrigado. Tá bom? Obrigado, tá ótimo. Uhum. Bom, e você que continua aqui com a gente, eu quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua dedicação de você estar nesse horário com a gente aqui na live. Nós vamos estar publicando as lives no nosso canal no YouTube, então você procura lá no YouTube, aqui no nosso Instagram, a gente vai estar dando alguns trailerzinhos, uns pedacinhos das lives que estão ocorrendo durante a semana. E amanhã eu quero te convidar. Você sabe fazer brownie? Sabe aquele bolinho fofinho, gostoso, que na verdade não cozinha por dentro, vai com nozes, amendoim, qualquer coisa. Luiz Carlos Braga, o apresentador da Record, vai estar com a gente. Famoso, conhecido no mundo e fora do mundo, ele vai estar fazendo o brownie com a gente. Um grande abraço para vocês, excelente noite, espero que esse papo aqui tenha sido super esclarecedor, espero vocês amanhã na nossa live de sexta-feira. Grande abraço, carinhoso, cheiro, vamos com Deus, hein? Até mais.